Bom dia a todos. Hoje é domingo 15 de outubro de 2017, tertúlia matinal número 67. Meu nome é Jörn Schmidt, eu sou alemão, moramos aqui em Cognópolis, Foz do Iguaçu, e essa tertúlia matinal tem assunto assistência interplanetária. Eu vou conversar com vocês e fazer um debate sobre pesquisa da extraterrestriologia, que é não só minha pesquisa que eu vou apresentar hoje, porque esse é um trabalho grupal do nosso grupo do Colégio Irreversível da Extraterrestriologia e também da Serenologia. Esse é um pouco um conjunto de nossas pesquisas, e eu espero que nós temos muito troca de ideias, porque esse é um início, ou seja, um reinício da nossa pesquisa de extraterrestriologia aqui no Cognópolis. Eu vou mostrar para você algumas definições e hipóteses que são básicas e importantes para aprender uma visão que nós temos dessa assistência interplanetária. Depois, nós vamos fazer uma breve avaliação do planeta Terra como um experimento. Vou aprofundar isso. Depois eu vou falar um pouco sobre conceitos, sobre encontros com extraterrestres. Eu acho que muitos de nós têm já um encontro, mas não uma sensibilidade disso. Porque o que aconteceu, o que eu estou fazendo aqui em conjunto com esses encontros com extraterrestres. Na verdade, todos nós somos extraterrestres, renasceu aqui, mas de qual tempo nós chegamos aqui? Começamos aqui como um vírus de evolução, ou chegamos aqui já como um Homo sapiens, como uma maturidade mais alta? E qual fases nós tivemos aqui em essa vida, com vários seres intra- e extrafísicos, como fazer nossa evolução. Outro ponto vai ser uma hipótese de uma nova fase da reurbanização. Esse vai ser um ponto, eu acho, um pouco difícil para compreender, porque eu preciso aprofundar a história do nosso planeta também. E, finalmente, nós vamos falar sobre equipes extraterrestres que são transmigrados de outros planetas aqui por dar um apoio. Mas vamos na primeira hipótese sobre assistência interplanetária. O que é? O apoio ao intercâmbio dentro de experimentos evolutivos planetários organizado e realizado por serenões com grupos de especialistas transmigrados interplanetários. Eu vou aprofundar cada parte dessa hipótese mais e mais, para ter uma compreensão o que vai ser um experimento, o que vai ser uma organização de serenões e por quê, que são as ideias desses especialistas da equipe extraterrestre que trabalham aqui. Vamos fazer uma breve avaliação do experimento do planeta Terra. Um experimento aqui é como um laboratório. Né? Nós temos aqui um laboratório como um processo evolutivo. Né? Mas nós não somos sozinhos. Existem vários outros laboratórios de outros planetas. E, claro, nós temos uma interdependência disso. Nós somos aqui, mas as dependências de outros existem, porque nós somos de outro planeta, chegamos aqui. E talvez existam mais intercâmbios com outros planetas, com outros laboratórios, para ter mais ideias ou influência um para outro. Então, cada experimento vai ter um laboratório mesmo. Esse laboratório tem uma mesologia. Claro que nós temos uma outra mesologia que um outro laboratório, faz sentido. Né? Mas existem planetas que são muito parecidos do nosso. Né? Mas ele tem um outro caminho, um outro processo.
por ver, talvez nós podemos ter uma chance de um intercâmbio, de ajuda um do outro. Vamos ver como funciona e eu vou começar agora do nosso experimento aqui. Vamos ver onde nós somos hoje. Início do nosso planeta aqui foi 4,4 bilhões de anos atrás, longo tempo. Lá a Terra se formou e esse Homo sapiens chegou a primeira vez só 200 mil anos atrás. Se você vir esse tempo em relação, esse é muito pouco. Se você vir a evolução como um dia, começa bilhões de anos atrás, na última segundo, Homo sapiens chegou aqui. Esse é não muito. E o que nós fazemos aqui? Primeiramente, nós podemos falar, nós temos um Holopensene, que é não muito bom. Valdo fala muito o que nós temos aqui, um Holopensene patológico. E eu acho que nossa patologia aqui tem uma raiz de belicismo. Eu acho que essa é a mega trafar do nosso planeta aqui. Só lembra as culturas. Às vezes nós falamos de autoculturas, ou culturas que são muito avançadas, mas o que é esse avançado de um lado e do outro lado com belicismo? Porque, só lembro, Incas, Roma ou outros, todos têm uma força e crescem por causa do belicismo. Esse é não um conjunto com outros. Esse belicismo, esse trafar de belicismo é muito profundo. E se eu vi só na Roma, esse cresce muito, cresce, e depois tem uma decadência e caindo tudo, por causa de uma força de outros também. Porque outros percebem, com essa força de belicismo, eu posso proteger mim e ele usa isso também, porque esse belicismo é muito aprofundado e tem uma influência dentro do nosso experimento que é muito forte. É chato, né? Valdo escreve aqui no Homo sapiens Reurbanizatus, que dá-nos muito informações, que nosso planeta, como nossa Holopensene, dá já uma contaminação de outros planetas vizinhos. Essa é muito, muito ruim, né? Se você vir todos os planetas juntos e você percebe uma aura com clara evidência, como vai ser nossa aura? Qual cor? Como vai ser essa psicosfera de nós dentro outros? Não é fácil, mas eu acho é bom por ter uma compreensão como funciona os laboratórios diferentes com planetas. Esse é quase como nós aqui. Se cada um de nós é um laboratório, nós temos interdependências, claro, né? E nós temos um intercâmbio de células, de ideias, de energias, e agora vai perigo, né? Se nós temos esse pensene belicisto, esse é um ponto muito ruim e tem uma influência de outros. Vamos falar um pouco sobre a população que nós temos aqui. A população é interessante porque tem uma ideia como funciona nosso laboratório aqui. A população aqui, eu tenho um gráfico que tem no início, no ano zero. Segundo bloco, esse segundo azul, são 1000 anos. Primeiro amarelo é 1250, quando nós tivemos aqui 0,4 bilhões de habitantes. Esse gráfico não é linear, esse é exponencial, porque em 1970 é muito perto desses outros. Na verdade, é exponencial. Lá nós tivemos 3,68 bilhões de habitantes e em 2015 nós tivemos já 2 vezes mais habitantes que antes. Em 45 anos, essa população enorme. Como funciona isso? E essa população, eles são, talvez, de uma razão da biologia,
mas com certeza também resultado da REOBEX. Porque nós tivemos bastante belicismo, bastante guerras, bastante conselhos que têm uma confusão na baratrosferas, chegam lá e precisava muito tempo para ressumar. Eu acho que esses belicistas, só por ver quais eram as guerras do passado, só da última 500 anos, que é com evolução quase nada, né? São bastante. Eu acho que por superar esses traumas, esses conselhos eram muito tempo na baratrosferas. Agora, com esse foco de REOBEX, por limpar esses ambientes e dar apoio, por ter uma ressoma desses conselhos, muitos desses vai chegar aqui. Essa pode ser uma razão porque nós temos essa população enorme aqui. E nós temos um efeito de globalização também. Waldo escreve aqui sobre esse ponto, eu vou ler depois. Mas primeiro, a globalização que nós temos hoje é um efeito também da reurbanização. E quais são os efeitos disso? Como funciona isso? Isso é bem interessante. Eu acho bom por ver ou ter uma ideia como funciona migrantes e multidão em geral, né? Porque essas dependências, esses encontros são interessantes, né? Waldo falou que todos nós tivemos vidas intrafísicas no outros continentes. E como funciona isso agora como um grupo mesmo, né? Eu lembro na escola, na Alemanha, nós falamos muito sobre migrantes e multidão do ano século XVIII, mais ou menos. Esse foi um tempo quando as políticas, lá no fim da monarquia, eles têm uma correlação. E eu lembro da Europa, muitos soldados participam de guerras dos Estados Unidos, participam também da escravidão da África, ou do outro lado da Hungria, né, ou da Romênia, e todos esses tiveram uma influência política quando nós tivemos depois uma guerra, muitas vezes uma multidão de migrantes que chegam a esses pontos do outro lado do mundo ou de um outro país. É interessante, eu sou alemão, e na Alemanha, esse é no centro, no foco da Europa. E lá nós tivemos muita influência, porque a Europa é muito pequena. Imagina, a Alemanha tem 84 milhões de habitantes. Esse é já um número, né? Mas é 24 vezes menor que o Brasil. Muito pequeno. E a influência das outras países é muito forte. Nós temos lá uma população grande e com essas guerras e esse holopensene negativo, nós temos uma evolução, um processo muito forte, né? E essas diferenças, esses intercâmbios podem ser difíceis. E nós temos refugiados. Refugiados são pessoas que estão fugindo por causa de uma situação, né? No início, nós tivemos refugiados que fugindo por causa de catástrofes naturais, né? Por causa de frio, por causa de fome, né? Ele precisa fugir, claro. Mas hoje essa é uma mudança, nós não temos essa situação mais, né? Nós temos mais migrantes que estão fugindo por causa de uma situação de liberdade ou de political, por causa de etnias ou outras. E o que nós fizemos na história é na seguinte: nós tivemos guerras primeiro de um território que é perto, né? Um país do outro. Mas esse subiu de fiz mal a situação porque eles brigam também dentro etnias. Isso é horrível. Lembro essas guerras mundiais lá que nós tivemos no início da Europa também.
duas guerras mundiais como uma bomba atômica, 2 vezes tirou, né? E processo com campo de concentrações, que loucura criar uma máquina, uma produção para matar uma etnia, para destruir uma etnia completamente. Essa foi uma situação da nossa história aqui, que, a minha opinião, era pico de uma situação que significa uma espiral negativa que acelera muito nesse momento. É interessante, nas aulas na Alemanha, Anne-Kathrin conversa para nós esse ponto, porque a Alemanha tem ponto central por esse espiral negativo, e ela fala o seguinte: Valdo conversa com nós na mini-tertúlias, que no ponto da Segunda Guerra Mundial, quando esse campos de concentrações chegam, uma equipe extrafísica chegou aqui no dia de 27 de janeiro de 1945, que foi o dia quando as soldados da Rússia liberaram o campo de concentração de Auschwitz. E eles percebem que esse ato pode ser contraponto e fim dessa guerra mundial, mas precisa uma mudança do nosso processo da reurbanização. E eles ajudam por acelerar por dar contraponto da fase da reurbanização. Claro, reurbanização nós tivemos antes já, mas com essa espiral que vai mais e mais rápido, nós precisamos pegar ponto, porque esse trauma é muito mais. Esse foi ato de estigmatização, não só de uma etnia, uma estigmatização dentro do nosso experimento mundo aqui da nossa evolução. E nesse momento começa uma nova fase da reurbanização como mega foco da Reurbex, porque todos esses que morreu na Segunda Guerra Mundial têm essa estigmatização. E hoje nós temos essa globalização, que tudo é muito rápido, tudo é conectado aqui. E esse é ponto que dá uma confusão, mas, no outro lado, tem bom também. Porque, como uma globalização, nós precisamos abrir mais. E interessante é o que Valdo escreve por isso. Globalização. Tais efeitos vão perdurar por algum tempo, principalmente em função dos empreendimentos intermediários. Por exemplo, globalização dos interesses comerciais, industriais, econômicos, financeiros e muitos outros. Essa globalização, ele fala, é o remédio amargo, mas inevitável, no caminho de implantação gradativa e ineridável do Estado mundial. Precisamos, acima de tudo, da globalização sem hegemonia. Democracia própria da mega-fraternidade. Então, esse remédio amargo da globalização é uma necessidade para nós. E tem uma coisa boa, uma interfluência de vários grupos. Eu posso ver, nós temos várias uniões depois da Segunda Guerra Mundial que são muito boas. Aqui eu tenho um mapeamento que mostra diversos países. Nós temos países com essa cor de rosa. Esses são países com refugiados internos. Esse mapa aqui é mapeamento de fluxos de migrantes e refugiados depois de 1990. E você vê aqui
diferentes situações. Países em cor de rosa são com migrantes internos. Esses são mais de uma região, né? Não tem influências de outros países diretamente. Nós temos países com imigração que são verde. Que é isso? Se você vir um país, vamos falar Estados Unidos, e você fez uma balança e conta quantos imigrantes chegam e saindo e quantos imigrantes chegam um país e você fez soma, né, você vai ver que esses verdes aqui são de mais imigração que emigração. Esses são os países que são mais populares, né, como Estados Unidos, né, como Europa, como Austrália também. Nesse tempo aqui também Rússia, porque em 1990 foi o fim da Guerra Fria e a Rússia teve muita atratividade, né? Mas também com o Japão. E os fluxos que você vê aqui, nós temos pequenas flashes vermelhos. Esses são fluxos dos refugiados. Esse é muito forte lá na África. Lá em África, nós temos muitas guerras civis e as pessoas fugindo por causa de violência, né? Muito comum lá na África. Nós temos também na Índia, mas Índia tem uma outra situação. Índia é mais uma situação de muita população e eles têm um problema de fome e de não perspectiva por evoluir, porque essa é uma outra situação, mas eles têm também refugiados lá, né? Nós temos refugiados também na América do Sul, lá do Peru, e México também. E esses outros fluxos de migrações que são verdes, esses grandes lá, esses são todos migrantes que estão fugindo por causa da economia. Eles querem ter uma vida mais fácil, com mais liberdade de um outro país. E muito interessante esses, como eu falei, né? Europa, Estados Unidos, Japão e Austrália. Essa situação aqui, com esses fluxos de migrantes e essa situação de reurbanização, que nós temos aqui uma população muito grande e uma situação que muda, eu acho que nós temos uma nova fase da reurbanização em geral aqui. O foco que nós tivemos antes de Reubex, de um trabalho mais extrafísico, por limpar essas dimensões extrafísicas, não é hoje mais. Claro, esse é um ato muito importante porque a influência da dimensão extrafísica de baratrosferas em nossa vida de experimento intrafísico aqui foi já muito forte, porque esse foi um foco, claro. Mas hoje nós temos esse monte de conselhos aqui porque nós precisamos ter uma integração desse. Esse é um conjunto com esse processo de globalização que nós temos hoje e esses efeitos da reurbanização. E eu tenho uma outra hipótese aqui. E antes desse, eu quero falar sobre um texto que Valdo escreve aqui no Homo Sapiens Reurbanizados sobre essa situação em Europa. Um momento. Esse trabalho assistencial, coletivo e grandioso alcançou proporções inimagináveis, sendo assessorado inclusive por equipes de consciências extrafísicas extraterrestres, ou seja, técnicos, alienígenas ou procedentes de outros planetas, especializados nas parapatologias do psicossoma,
de estruturas multifacetadas conforme o desenvolvimento genético de cada planeta, através da intensificação das transmigrações intrafísicas intraplanetárias continuadas. Isso é interessante por ver o que Waldo viu já nesse momento. Nós temos uma reurbanização com essas interdependências que eu falei, com essas transmigrações. E ele escreve no Homo sapiens reurbanizados que não só está transmigrado de outro planeta. Esses são grupos também que são transmigrados de outro planeta. E só por lógica, por ver, porque essa é em Europa uma tarefa especial depois dessa guerra mundial, é que se grupos podem sair da Europa dentro dessa célula de patologia e ser transmigrado de outro planeta, isso limpa também as baratrosferas, porque eles não participam. Esse é já um ato que é muito frutável por reinício de trabalho positivo em Europa. Evaldo escreve também sobre a Europa, eu preciso olhar, na página 215, a maioria das conselhos ressoma fora da Europa, no ano base de 2003, e fim de quebrar a fossilização das formas holopensênicas fixadas em vidas passadas naquele continente. Isso é interessante por ver. Essa é uma chance por Europa quando esses conselhos não ressomam em Europa de novo, porque essa vai ser uma contaminação de novo com holopensene forte em Europa e dá uma chance por reinício de outro processo. E interessante se você vir aqui, desse mapa, no foco da Europa, livra-se agora desses conselhos. De onde eles vêm? Né? Eu acho que continente, como um país como Inglaterra ou França, com imperialismo, que tem contato com Índia ou de Marrocos ou África, a maioria vai ir lá, ou em grupo de outros planetas. E aconteceu que lá eles têm uma vida dentro de outra mesologia, uma outra cor de pele, uma outra cultura, uma outra religião. No momento, quando ele renasceu, em Europa, mesmo na Inglaterra e França, eles têm outro processo. Eles têm processo de conciliação. Porque eu estava na escola e tive intercâmbio já com França. Essa foi uma situação política. As políticas falam, nós precisamos ter mais intercâmbios, porque tem uma superação da nossa passada de brigar de mais que 1000 anos. E esse efeito vai ser só por pessoas que renasceram em Europa. As outras não tiveram essa troca. E o que aconteceu quando eles voltam hoje com esse efeito de globalização? E essa aqui é uma nova fase, eu acho. Essa vai ser uma confrontação das culturas. Né? Que renasceu em Índia, por exemplo, tem origem da Inglaterra, percebe essa afinidade da Inglaterra e uma vontade de voltar da origem, porque lá esse é grupo evolutivo. Quando nós veremos como é a situação de imigrantes na Inglaterra, muitos da Índia voltam lá. E nós temos uma influência agora de uma outra cultura que chega aqui também. Essa tem uma confrontação de lado,
porque essa é uma reflexão, como um espelho do passado, o que a Inglaterra fez no tempo do imperialismo, né? Eles brigam com a Índia, ou a França, com Marrocos, ou outros, né? Ou a Alemanha também na Síria. E agora nós temos uma situação que quase nossos irmãos lá desses países renasceram de um outro país e voltam. E são agora parte de tudo. Isso é muito interessante, porque quando eles voltam, nós temos agora uma nova chance por superar essas problemáticas que nós tivemos. Mas o que aconteceu lá no país é também um problema que é grande, porque isso pode ser uma separação de novo, né? Porque a situação em Inglaterra é diferente que na Alemanha. As imigrantes na Inglaterra, por exemplo, em Londres, eles têm um bairro quase fechado, separado de tudo outro. Quem conhece Londres, sabem, né, que nós temos lá um bairro cheio de Índia, de pessoas de Índia. E a troca é muito baixo. Eu acho que essa é uma situação especificamente por Inglaterra, que é um pouco parecido com Paris. Em Paris nós temos também esses bairros que são agora célula de problemas sociais, né? Na Alemanha nós temos uma outra situação. Lá nós temos mais uma coisa que nós chamamos multiculti. Esse é multicultural. Um bairro novo, as políticas olhando que nós temos apartamentos novos, alguns são para alugar, alguns são para vender e alguns são para pessoas com uma situação social que precisa ter um apoio. E todos são juntos. E isso funciona, né? Meu irmão tive um apartamento lá, foi muito interessante por ver, né? Na rua você tem tudo mistura, né, de etnias e tudo mistura de história do passado da Alemanha. Mas agora com esses migrantes do outro país que trouxe essas culturas lá dentro, que é muito frutável, porque nós precisamos unir. E essas uniões que nós temos na Europa são um efeito de reurbanizador, que trabalha lá e dá essa chance que nós temos menos conselhos e uma fase por criar uma democracia. Essa União Europeia é um efeito disso. Mas como esse volta, como esse monte de conselhos agora, nós temos uma situação que é nova, né? Nós precisamos ver, essa é nossa tarefa agora, e essa tarefa é não só da Europa, essa é de vários grupos, essa é uma tarefa nova, de uma integração de vários grupos e também problemáticos grupos kármicos. Porque, a minha opinião, nós temos uma nova fase da reurbanização que se chama interreurbin, que é a tarefa avançada da integração das consciências reurbanizadas movidas pelas reurbanizações extrafísicas do planeta Terra ou transmigradas de outros planetas nas sociedades intrafísicas, promovendo a reciclagem pessoal através da interassistência dos intermissivistas terrestres e equipes extrafísicas interplanetárias. Esse é o ponto quando tudo chega em conjunto. Nós temos uma possibilidade de uma evolução por esses conselhos. Claro, eles podem fazer um trabalho mesmo, uma reciclagem. Mas toda essa situação é tanto complexa que nós precisamos um apoio muito forte de intermissivistas. E não só de intermissivistas, nós precisamos ter também um apoio
com essas equipes extraterrestres que são transmigrados aqui, que têm essa ideia de apoio. Esse é um conjunto de trabalho porque a complexidade é muito alta. Nós falamos agora de processos intergrupais, que são muito difíceis por entender. E essa é a hipótese do nosso grupo, que nós chegamos agora de um ponto novo que se chama interreurbin. Em nossa evolução, o nível de Terra, como funciona? Né? Nós temos agora esses conselhos, um lado como uma balança de nível, mas ao outro lado nós temos só intermissivistas que dão apoio, não só. Nós temos os serenões também. Agora, essa é uma balança que não tem um desnível. Né? Nós arrumamos com esse trabalho de serenões. Waldo fala duas coisas que são interessantes. Uma é a situação dos conselhos aqui vai piorar até 2075. Nossa, nós temos mais tempo por piorar. E se eu percebo hoje, nossa, né, a situação já é pior, né? Nós temos uma situação de políticos que são diretamente do baratrosfera, eu acho, né? Mas, ao outro lado, ele fala também que nós temos intrafisicamente, hoje, um aumento de serenões ressumados, de 65 serenões chegando aqui e trabalhando. Isso é muito interessante para mim, porque serenões têm muita força, ele tem muita possibilidade de trabalhar. Esse holopensene, essa aura do nosso experimento aqui pode ser ruim, mas quando 65 serenões chegam aqui, esse é um contraponto muito forte. E ele fala também nas mini-tertúlias que a maioria dos serenões tiveram visitas de outros planetas antes e chegam aqui. E nossa hipótese no Colégio Irreversível da Extraterrestriologia é que nessas visitas eles chamam as equipes que querem ser transmigrados, como especialistas aqui. E como funciona agora esses conjuntos? Né? Porque serenão reurbanizado, quantos anos ele fez uma preparação de vida intrafísica? Né? 700 anos, na dimensão extrafísica, uma preparação a longo tempo. E as equipes que são juntos com esses serenões, como funciona com eles? Eles têm várias vidas intrafísicas e extrafísicas no mesmo momento. Essa é uma preparação também por uma chegada de serenões. Esse é, claro, tem um planejamento grupal. Né? Porque essas equipes, talvez nós temos aqui alguns participantes dessas equipes. Né? Eles tiveram fases depois transmigração. Transmigração essa é a primeira fase por essas equipes. Né? Segunda vai ser essa adaptação. Nós temos aqui um especialista que conhece muito esse primeiro conceito, né? Como funciona uma adaptação aqui no mundo. Mas depois, uma outra fase vai ser a qualificação de nós. Né? Nós precisamos lembrar da nossa tarefa de interassistência planetária. Nós precisamos ter uma qualificação de nós de superar nosso sofrimento do síndrome de estrangeiro, por exemplo, que com certeza todos esses participantes têm. E hoje, com essa nova tarefa que nós temos, nós precisamos ter esses especialistas também. Essa é a parte prática quando serenão, os 65 serenões, instala um novo holopensene por um novo trabalho. Então, são nós que precisamos pensar como nós podemos mudar esse. E chave que eu percebo, ou eu acho que é chave por superar essa situação, é ortopensianidade grupal. Por que isso?
Porque nós temos essas tarefas de integração que são intergrupais. Nós não falamos só de uma situação de ego karma, o grupo karma, porque mesmo as situações do grupo karma são de vários grupos intergrupo kármicas. Porque nós precisamos pensar agora mais de grupos inteiros, né? Esses processos dentro desses grupos. Ortopensalidade grupal é a qualidade de holopensenidade de consciência com proexis grupal, caracterizada pela holomaturidade cosmoética pacífica, liberando-se das interprisões grupo-kármicas, além dos hábitos belicistas, agindo com megafoco da interassistencialidade. Agora eu acho esse o momento para nós por pensar onde nós estamos. O que é a minha parte desse conceito? Temos aqui uma possibilidade de trabalho junto com esse ser em nós. Aqui no Cognópolis, eu percebi quando eu cheguei em 2010, na primeira vez, nós temos vários grupos se formam. Esses grupos são hoje ICs. Nós temos 23 ICs ou mais já. Todos são grupos que estão reunindo por causa de série X. Eles têm coisas grupo kármicos para fazer. Mas eu acho hoje nós temos aqui na Cognópolis também uma nova fase de interação, com tertúlia matinal. Debatemos juntos dentro dos nossos grupos. É uma boa coisa. E a chave é uma chave de autopensialidade grupal. Porque esse é um autoestudo, um trabalho prático, uma autoassistência que nós podemos fazer. Existem muitos outros amparadores extraterrestres dessas equipes transmigradas que não sabem nada sobre conscienciologia ou esses paradigmas conscienciais. E com uma energia que é ortopensialidade grupal, nós podemos ter uma nova psicosfera junto da conscienciologia que é com um código de uma frequência de energia consciencial que acorda todos os outros que chamam a atenção. Por quê? Porque no curso intermissivo nós fizemos um planejamento de uma proexis grupal. Antes, talvez nós não tivemos um curso intermissivo e todos esses grupos, mesmo da conscienciologia, brigam com outros, com esses megatrafares belicistas. No curso intermissivo, nós confirmamos não belicismo mais. Vamos conjunto. Liberamos nós. E aqui, esse ponto, liberando-se das interprisões grupo-kármicos. Essa é uma tarefa que nós fazemos aqui dentro dos nossos ICs. E o próximo ponto é, além dos hábitos belicistas. Eu percebo, às vezes, nós temos essa afinidade de belicismo. Por exemplo, de competição. Né? Nós temos muitos cursos e cada IC quer, olha aqui, nós temos nosso curso. Né? Esse é um ponto que nós precisamos superar. Trabalhamos junto, como nós fazemos aqui do Colégio Invasivo da Extraterrestriologia, junto com nós, porque as pesquisas são muito próximas. Um tem conexão com outros, todos têm ideias que precisam para acelerar uma outra pesquisa. E mudamos agora de uma mega foco de interassistencialidade. Esse é um pedido de mim e essa chave autopensialidade grupal eu mostro aqui. Só por ver que nós temos já dicas em contatos com extraterrestres na história. Aqui, talvez você pode ver, eu trouxe aqui 3 exemplos de contatos com extraterrestres. Um é no Egito,
Era 1200 anos antes de Cristo. E aqui nós temos uma imagem, talvez você pode ver um pequeno helicóptero, um OVNI lá, que são dicas para um encontro com extraterrestres, porque eu acho que no Egito nós tivemos uma cultura que foi já espiritual, que tive uma cabeça aberta, mas muitos outros erros. Eu acho que esse foi um campo, como um humus holopensênicos, que dá a chance por um grupo extraterrestre chegar. Outra, esse é na França, 776 depois de Cristo, que nós temos uma imagem famosa, conhecida, como um OVNI, os dois OVNIs lá. Você viu um rei com esse crow, e ele mostra, aqui esse é um OVNI. Interessante. Outro mais moderno, esses agriglifos que nós temos na Inglaterra ou outros países. Eu trouxe aqui esse desenho desse agriglifo, e uma pessoa, Umberto Baldo, esse italiano, ele pega esse desenho, fez um blueprint para inventar um motor magnético. Essa outra imagem é muito parecida. Esse motor magnético com uma eficiência muito alta. É interessante. Talvez são já dicas para nós de extraterrestres para superar nossos problemáticos de energia. Outro é a pesquisa de pré-IC serenos, que eu trouxe aqui dessa pesquisa serenão. Ele faz uma pesquisa de vários serenões e analisa o que aconteceu. É interessante, nós falamos muito de reurbanização, porque eu trouxe aqui um exemplo de reurbanizador que divisa lá na Alemanha Suíça. E eles fazem essa pesquisa e percebem antes o trabalho de reurbanizador, os encontros com extraterrestres foi muito pouco. E aqui esse mapeamento é um mapeamento de ufohunters.com. UFO Hunters, ele só conta quando uma pessoa chama, aqui eu percebo extraterrestres. E esses aqui são um mapeamento, você vê a França, a Alemanha, e esse cinza lá embaixo são as Alpes, e a Suíça é diretamente onde são esses OVNIs lá. E cada vez, se eles contam um encontro, eles marcam onde foi. E depois, 1970, foi um monte de encontros com extraterrestres. E esse dá, claro, um questionamento. Pode ser que esse Equipex dá uma paraprocedência dos serenões. E outro questionário que é interessante, muitos ou quase todos dos serenões têm um local intrafísica com muito água. Talvez essa é uma dica de trabalho, como esses serenões trabalham para mudar nossa holopensene aqui. Outro encontro que é interessante, eu trouxe aqui, são as centrais extrafísicas de energias. Waldo escreve que durante o curso intermissivo nós tivemos, às vezes, intercâmbios interplanetários. E esses são conectados das centrais extrafísicas. Eu, pessoalmente, lembro de uma retrocognição, quando nosso grupo, no curso intermissivo, chegamos a uma central extrafísica de energias, e do outro lado, as consciências extraterrestres chegam também lá para um encontro para debater uma coisa. Foi muito interessante. E eu pensei, essa é uma necessidade de ter encontros também que não são aqui no planeta Terra intrafísica, porque nosso holopensene é poluído. Nós temos talvez uma intoxicação por outros, ou a lucidez baixa muito, porque é melhor ter um local que é perto do nosso laboratório, mais limpo, como uma central extrafísica.
E interessante também nós reiniciamos nossa pesquisa de extraterrestriologia em dezembro e janeiro. E já no início do nosso trabalho, percebemos todos um grande contato da central extrafísica da mega fraternidade. Eu acho essa é uma dica para nós como nós podemos trabalhar junto com Equipex. Enfim, eu termino minhas slides, aqui é a bibliografia, e eu espero que nós podemos ter uma boa debate agora e vamos lá. Que tem dúvidas, ideias, dicas, questionários, fica à vontade. Não ainda. Hello, everybody. Deu? Foi? É que eu não tenho retorno. Mas então, beleza. Jorn. Não, tranquilo. Está funcionando. Agora sim. Agora é. Tá. Jorn, duas perguntinhas. Primeiro, que bom que você trouxe esse tema. E segundo, eu fiquei curiosa em relação à sua informação dos mapas, que não me entendi bem. Você disse que é de uma website, né? E Qual depois, mapa você fala? Esse que você falou do mapeamento dos UFOs, que você mostrou em amarelinho, agora há pouco. Na Suíça. Uhum. Você falou que é o ponto principal. Eu fiquei curiosa a origem dele, aonde você conseguiu os dados, e também a segunda pergunta diz respeito à tua projeção. Eu queria entender um pouquinho mais dela. Fiquei curiosa. Você falou das centrais extrafísicas, eu fiquei curiosa. Eu acho esse ponto de mapeamento com UFO Hunters, essa é uma boa pesquisa por ver só tem uma estatística. Porque uma estatística é uma possibilidade de ter um fato. E depois nós podemos ver por que é isso. E nós podemos criar, como uma base de fatos, hipóteses. E interessante, aqui Carlos, nosso amigo do PREIC de Serenos, ele construindo esses mapas por ver como funciona. E cada serenal tem mapeamento específico. Talvez você pode conversar um pouco com nós sobre essa pesquisa. Alô? Tá dando para ouvir? Então, aqueles mapas é o seguinte, esse site, UFO Hunters, você consegue fazer uma busca lá da data de 1900 até a data atual, de todos os relatos de avistamento de OVNIs que foram publicados, né, em algum local. E o interessante é que no caso ali do reurbanizador, você consegue fazer um recorte de 1900 até 1960, que é mais ou menos a data que ele ressomou, né? Você tem um relato no site. E de 1960 até 2017, você tem mais de 90. Então é uma evolução, né? Uma incidência bem maior de relatos. Gente, sem querer interromper, já interrompendo, você sabe o gráfico que ele mostrou, qual período que aquele gráfico do UFO Hunters, qual período de tempo que ele representa? Então, aquele que ele mostrou no mapa ali é de 1960 a 2017. Que coincidiria com... Isso. E do ano de 1900 a 1960 só teve um relato. Então dá uma discrepância bem significativa. Então você pode fazer vários recortes, né, pegar períodos e começar a avaliar se teve relato. Você pode escolher por cidade, por região, por país e vai fazendo essa pesquisa. Tá, sem dúvida é muito interessante, mas aquilo é mapeado em função das pessoas enviarem algum tipo de informação. Isso, exatamente. As pessoas percebem e aí enviam. Tá, entendi. É o relato das pessoas que fazem um avistamento. Okay. E às vezes as pessoas mandam foto, mandam vídeo e anexa lá junto com o relato. Então dá para ver qual que é o tipo de OVNI, como que foi o avistamento, dá para ter mais detalhes a respeito de cada relato. Bacana, tá, legal, obrigado. Outra pergunta sobre essas projeções nas centrais extrafísicas. Sim, eu fiquei muito curiosa, porque você fez o contraponto, né, da questão da percepção sim. Extrafísica com a projeção. Sim, eu acho todos nós que temos um curso intermissivo, eu acho todos nós temos aqui, tem uma possibilidade como universidade de
trabalhar com pesquisa de vários pontos. E um ponto é, com certeza, reurbanização. Esse vai ser um curso básico, né? E como esse curso básico de reurbanização, nós temos escolas ou aulas específicas, né? Com esse apoio interplanetário, com essa assistência interplanetária. E como eles podem trabalhar. Eu acho parte vai ser no curso intermissivo mesmo, com esse grupo, uma pesquisa, mas essa mais é uma teoria. E os grupos de equipes transmigradas de outros planetas, eles têm no curso intermissivo mais conhecimento, mais compreensão por os processos aqui da reurbanização. Percebem que nós precisamos ter uma nova fase, né? Mas o contato com equipes todo e da nossa origem, eu acho bom estabilizar também um ponto energético que nós podemos usar depois do nascimento. Porque esses intercâmbios que nós fazemos pode ser lá no curso intermissivo de um local limpo também. Dentro desse curso, como um exercício, um experimento, de central extrafísico, dá outro holopensene. Ou esse é o mesmo holopensene, mas outras possibilidades energeticamente. Porque esses centrais extrafísicos têm imanentes energias todo o tempo. E eles são como uma proteção dentro da nossa psicosfera. Se você vir, só para ter uma visão do nosso planeta Terra, né? Eu trouxe esse com esse microscópio. Você vê agora um pequeno ponto, ou uma bola, essa é a nossa Terra. E nós temos uma psicosfera disso, esse é grande. Esse tem já uma influência com outros planetas. E dentro dessa psicosfera patológica, nós temos esses centrais extrafísicos, que são pontos limpos de energias, muito perto de energias impermanentes. Eles são uma proteção de não sair nossa psicosfera, nossa aura do nosso experimento mundial, mais na fora. Pega essa psicosfera junto. E lá nós temos essa proteção e um encontro com essas outras equipes extraterrestres, com consciências extraterrestres, que chegam lá e protegem essa energia, e nós, do curso intermissivo, podemos encontrar junto com eles dessa central extrafísica, criar uma holopensene específico de ortopensianidade grupal, que é como um código dentro dessa psicosfera. A psicosfera tem uma frequência de energias muito densa, né? Muito forte. Esse é como um barulho muito forte. E você não ouve mais, ou você não percebe mais as finas energias que são da holopensialidade, né? Mas, se nós temos início de uma holopensene junto, que é estável com esse código, com uma lógica de uma frequência específica, essa frequência chama atenção, mesmo se nós temos um barulho de outras frequências. Eu acho que essa é uma técnica por acordar todos esses participantes da equipex que são transmigrados de outros planetas. Essa é como minha origem, como uma entoca de psicosfera aqui, que chama muito atenção, porque nós sofremos aqui no intra e extrafísico, dentro do nosso processo, né, de transmigração, adaptação, etc., de não sentir muito essa energia que é conhecida da origem de nós. Eu acho que essa é a conexão que nós podemos usar. E quando nós aqui trabalhamos com um exemplarismo dentro da nossa Cosmópolis aqui intergrupal, nós liberamos essa frequência.
E no caso, nós trabalhamos aqui com ortopensialidade grupal, mesmo se nós somos só poucas pessoas. Efeitos são exorbitantes, porque esses efeitos vão ser intergrupal. Imagina só uma situação. Nós tivemos várias vidas no passado, e um grupo era junto, não sei, de templários, vamos fazer isso. E um grupo separa-se da África, outro mais dos Estados Unidos. E cada um briga. E depois eles juntam, mas juntam normalmente também de confrontação, de belicismo. E depois nós tivemos agora um curso intermissivo, com uma maturidade mais alta, com mais participantes desses grupos, que nós chegamos a uma massa crítica da holomaturidade, por chegar a uma nova fase, por trabalho de uma ortopensialidade grupal. Agora, no curso intermissivo, nós tivemos essa ideia de um proexis grupal. Essa é uma proexis grupal do nosso grupo e de outro grupo junto. E nós juntamos essas tarefas. Nós podemos superar todas essas vidas em uma vida intrafísica, até no início, quando nós éramos juntos lá no Templários. Entende? Esse dá uma chance de trabalho também de traumas e de estigmatizações de todo o planeta. É não fácil, é complicado essa pesquisa, né? Vamos falar agora sobre grupo karma. Um grupo fez uma coisa ruim, belicista. Esse cria um trauma grupal. E esse trauma você nunca chega, porque esse foi tanto forte, tanto ruim, que vai dar um choque que você percebe isso. Como nós podemos trabalhar com isso? Claro, só no momento quando todo o grupo chega a um ponto de uma massa crítica da holomaturidade. Se nós temos essa massa crítica, nós podemos superar esse trauma. Muito bom. Mas esse trauma é não só do nosso grupo, porque nós tivemos esse divórcio de uma outra parte, né? Que tem outro lá nos Estados Unidos, né? Com outros traumas. E esse é como uma cebola. Um trauma, outro trauma, outro trauma. E cada grupo tira um trauma, tira outro trauma, até um ponto que nós chegamos por reunir nossos trabalhos. E a origem de um trauma conjunto nós podemos superar. E essa é a ideia. Em esse momento, esse dá uma energia exponencial bom. E um exemplo por todos os outros grupos, que é enorme e anima, motiva de trabalhar do mesmo jeito. Entende? Essa é a teoria ou hipótese que nós temos. Posso? Sim? Não sei se havia pedido aqui alguém. Não, tudo bem. Ou não. Bom, eu queria fazer uma pergunta sobre hasta que ponto nós podemos ajudar na reurbanização, porque ainda estamos tentando resolver dificuldades do passado, grupo kármicas, desta vida também, e como podemos, não somente doando energia, sino como podemos ajudar nesse processo de reurbanização. Porque parece que depois da globalização, parece que a gente está mais aberta, não, a intercambiar. Mas você mesmo falou, e isso sabemos, não, que se vão criando, voltam outra vez aquelas consciências, não, aquelas consciências que querem voltar ao passado e fecham outra vez essa possibilidade de aceder a eles de novo. Eles não se integram na totalidade. Por exemplo, em Grã-Bretanha, ou em França, ou em Espanha, formam grupos fechados. Porque isso, que explicação tem? Que se encontram com, assim como, sem confiança suficiente como para intercambiar com todos, ou porque ainda não estão com uma mínima lucidez,
não sei. Uhum. Entendeu? Eu acho que nós temos uma situação dessa mudança que nós precisamos ter uma compreensão. Todos nós tivemos uma parte intrafisicamente dessa situação aqui da holopensene ruim belicística, claro. Né? Todos nós tivemos partes de liderança já, porque depois nível evolutivo, nós éramos pilares de grupos, né? E todo grupo fazem coisas ruins. Essa reurbanização que existe é um processo que é interplanetário, porque todos os nossos laboratórios têm uma observação de serenões e de consciências livres. Esses consciências livres, eles têm um contato com serenões. E esses serenões percebem vários experimentos interplanetários como funciona. E eles têm uma influência como a holopensene ou as fases podem mudar. Enfim, esses são os contatos que nós podemos ter com nossos serenões aqui. E essa mudança de uma tarefa que foi mais na reurbanização extrafísica, esses são, vamos falar, ferramentas grossos, fortes, por serenões. E como nós podemos ajudar aqui é fazer isso em prática. Tem lucidez, claro, nós temos lucidez, cada um de nós. E com nossos processos dentro do grupo, nós podemos evoluir mais rápido, porque evolução funciona em grupo. Nós precisamos preparar-nos como um processo individual e depois em grupo. E eu acho que esse é exatamente o ponto como nós podemos ajudar essas grandes mudanças da reurbanização extrafísica e agora de uma nova fase, de uma integração desses conceitos aqui. E da dica que eu dei, essa é a autopotencialidade grupal, e dá um exemplo aqui no Cosmópolis. Outra coisa, você é da Espanha, eu sou da Alemanha, outros são de outros países, nós chegamos aqui. Esse tem um sentido, para mim, muito forte, porque eu, pessoalmente, sei que eu estou trabalhando mais da reurbanização em geral na Europa, porque esse é meu mega foco, essa tarefa lá. Mas os grupos evolutivos são aqui. Então, eu cheguei aqui por ter um treinamento com nossos amigos, vocês, e tem essa possibilidade de treinar essa autopotencialidade grupal por volta lá. Como eu vou voltar, não sei ainda. Pode ser na TENEPS, que eu percebo hoje já. Quase todas as noites eu estou trabalhando lá em Europa. E na TENEPS eu percebo pessoas, grupos da Europa, que é meu foco. Esse é Talvez eu vou voltar lá para dar mais aulas, para materializar mais coisas. Essa é uma rede energeticamente que começa agora de intermissivistas grupais. E nossas atividades aqui são bem interessantes. Só lembra, internacionalização da conscienciologia. Nós tivemos primeiro um grupo e falamos, nós temos um IC, vamos falar, essa é internacionalização. Trabalho. E a maioria estava aqui. Mas como foi a troca de ideias? Como foi a interação de trabalho juntos? Eu percebo que esse IC teve uma resistência enorme, porque eles precisavam trabalhar mais ou menos sozinho nesse momento. E esse experimento por internacionalização quebrou. Não funcionava. Hoje nós temos um reinício de um trabalho da internacionalização como um outro IC. Mas esse não é só um IC. Nós temos um IC Isaac, mas eles
tem um Mata Pensene mais de suporte, de tradução e de reunir. Nós temos um outro IC que tem também internacionalização. E quase todos agora têm internacionalização do nome deles e nós começamos de trabalho junto. E esse é um diferente enorme desses dois trabalhos antes. E esse é o que nós podemos fazer. Criamos redes energeticamente com nossa autopotencialidade intergrupais nesse momento, trabalhamos juntos, dá aulas lá, cada como possibilidade ele tem, de fora do Brasil, por ativar lá essas energias conhecidas por outros e chama a atenção. Então, eu queria voltar à questão do trauma grupal. Aí eu coloquei, fiz uma analogia com a origem dos trafares e trafores, né? Quer dizer, é muito maior ainda do que a gente pensa. Quando a gente pensa no individual, em grupos, cidades, países, planeta, essa origem é muito mais profunda, né? Então, você deve ter lido o livro Exilados de Capela, já leu? Não. Então, do Planeta Capela, eu já conversei um pouco com o professor, ele fala que tem muito assim, de imagística, mas tem algumas coisas centrais que se pode aproveitar. É um livro espírita, escrito por um psicografado, né? Acho que a Marilux conhece. Então, ele fala muito de como começaram as raças, a distribuição das raças dos países, quando o Planeta Capela foi... assim, ele passou para a regeneração e foram transmigrados várias consciências e vieram formar o planeta Terra. Então, o que aconteceu? Por que eles foram transmigrados? Eles chegaram a um nível de polimatia, de erudição, no mais alto índice que o planeta poderia, quer dizer, tem um nível planetário, né, de acordo com a evolução. E eles estavam muito adiantados na tecnologia. E, nessa tecnologia, eles começaram a brigar, brigas e mais brigas, e para que o planeta pudesse passar para a regeneração, houve necessidade de transmigração dos mesmos para a Terra, né? Então, quer dizer, nós já recebemos esses bolsões, né, de belicistas, que mais ou menos 1907, 1910, por aí, mais ou menos, que data o livro. E já começamos a receber esses bolsões. Quer dizer, fora os outros planetas que eu não sei, né? Nós precisamos conhecer. Então, veja bem como que é profunda a origem, né, dos traumas, logicamente, e que deram origem aos trafares e, consequentemente, trafores, porque houve evolução dos trafares, né? Então, isso como que é realmente complexo, né? Quando se estuda. E quando a gente vê aqui, por exemplo, estava pensionizando, olha o nosso grupo aqui, nosso grupo da Cognópolis, que, né, já deveríamos ter assim um conceito maior que nós não somos do planeta Terra, que viemos de outros planetas, viemos justamente para ajudar a implantação do planeta. E aqui poucas pessoas ainda se interessam por esse tema. Quer dizer, não estou cobrando, mas estou pensando assim, o quanto falta, né, para... Há um gap grande de erudição, talvez, polimatia, não sei o que falta, evolução, né? Então, para que se chegue a esse conhecimento comum, que falta é isso, começar a trabalhar pelas origens. E por que um grupo pequeno como nós podemos mexer nisso tudo? Por quê? Tudo começa no individual, né? Como o professor falou. Vamos começar do individual, vamos sensibilizar grupos e vamos aumentando essa conscientização para que a gente possa realmente reurbanizar o planeta Terra. Então, isso é um trabalho muito bom para trabalhar com a questão de traumas, né? Traumas, eu sou psicóloga, e
trafores e trafares e trafais, os traços faltantes. Esses acho que são o pulo do gato, os trafais, né? Entendeu? Esse é um ponto, Sei, né? esse é um ponto que é muito interessante, porque esses trafores e trafares, por analisar, é claro que é complexo, porque nós falamos agora de pessoas, né, que têm uma coisa individual, nós falamos sobre grupos, né, e nós falamos sobre vários grupos interplanetários. E cada vez se uma coisa é tanto complexa, eu gosto de fazer um exemplo concreto, né, para ver como funciona isso, para ter ideia, ter compreensão dessa complexidade. Vamos fazer exemplo. Nós temos aqui consciência extraterrestre transmigrado como uma equipe na planeta Terra. É claro que essa consciência extraterrestre tem já um nível bom, né, porque é participante dessa equipe de interassistência. Tem uma trafor com certeza. Né? Normalmente, esse tipo, vamos falar nesse exemplo, ele tem uma força energeticamente, né? Ou talvez de percepção, de holopensene e outros também. Ele agora está junto com o grupo, vamos falar um grupo de 100 pessoas, né? Transmigrado aqui na Terra. Agora, o que aconteceu? Ele vai tudo junto em um grupo? Eu acho não. Ele vai, talvez, no início de um grupo, mas depois um vai desse lado do mundo, outro desse país, ele não vai ser em conjunto. E só 100 pessoas é quase por população aqui, com 8 bilhões, é quase nada, né? Agora começa uma fase da adaptação que nós não precisamos falar nesse caso, mas essa é uma fase só por saber o que eu sou, como funciona esse experimento aqui, né? Como são as regras por cuidar. Isso não é fácil, né? Imagina, talvez essa pessoa era extraterrestre com uma visão que percebe muito como holopensene. Mas dentro dentro um planeta que é muito ácido. E agora tem olhos. Né? Não fácil. Né? É tudo comunicação. Talvez essa comunicação for normalmente, né, mais mental. E agora com regras de conversa, com palavras. Não é fácil. Então, esse tem uma fase de adaptação e sofre também do síndrome de estrangeiro, porque sente que existe uma tarefa que é maior, um sentido de uma tarefa maior daqui, mas não conecta o grupo evolutivo mesmo. E cada vez, nessa fase da adaptação, ele vai encontrar um novo grupo, né? E esse grupo ele vai ter experiências, mas não são certas. E não é fácil. Mas essa potência, ele tem a potência de, talvez, mega trafar, né, do trabalho com energias. E ele percebe aqui esse belicismo. E cada briga com o outro. E ele sofre. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a trafor por também fazer parte dele. Então, nesse momento, esse trafaz vai mudar em um trafar, um mega trafar. Eu tenho exatamente essa percepção em mim, esse meu caso que eu estou falando. Eu tenho bastante energias, mas eu usei essas energias por causa de frustração, por causa de necessidades que eu não sabia nesse momento, né? Por causa do sofrimento de não encontrar meu grupo, mas eu percebo essa força em vidas passadas. Eu uso isso muito cosmoético. Eu uso isso para manipular pessoas, né? Por ter uma briga de dar uma vantagem do grupo mesmo, né? E nesse contexto, eu criei, ou eu faço parte de uma criação de uma trauma muito grande grupal.
Claro, eu não fiz isso sozinho, mas, claro, também eu tive parte como um pilar desse trauma, porque eu usei essa força de uma maneira totalmente errada. E as outras desse grupo, dessa vida passada, eu tenho lá 2 dicas de épocas, de Roma e de Espanha, o Portugal. Esse grupo criou uma coisa muito ruim, que foi political, da religião, que teve uma influência não só de uma região, mas foi já poligâmico. Imagina, nesse tempo, minha dica foi do século XV, muito tempo atrás, quando os grupos kármicos foi mais em região, mas esse grupo criou um trauma poligâmico já. Esse é não fácil por aprender hoje como nós podemos superar em grupo esse trauma lá. Porque nós temos participantes, nesse caso eu, que foi de outro planeta, nós temos vários líderes, outros pilares que são conjunto lá. Não é fácil. E essas são as consequências que chegam hoje aqui no Cosmópolis. Cada IC tem uma história com traumas. Cada IC precisa superar as próprias traumáticas por liberar-se de interagir com outros grupos. E cada vez um grupo tem essa superação desse trauma, liberando uma interação com outros grupos. Posso te fazer outra pergunta? Uma outra área que eu pesquiso. Outra área que eu pesquiso é a questão da sexualidade. Por exemplo, como, no caso, nós temos, quer dizer, nós, estou incluída, preconceitos, julgamentos entre nós. Digamos assim, se são corréus e consciência e corréus que estão misturadas, viemos de planetas que tinham hábitos, isso eu queria ver se você já pesquisou sobre isso, hábitos sexuais diferenciados. Digamos, eu estou fazendo uma analogia com homossexualismo, digamos assim, essas aberrações que estão, quer dizer, que para nós são consideradas aberrações que não deveríamos considerar, que são, entre aspas, tidas pela SOCIM, como desvirtuamentos de hábitos sexuais e tudo. Isso teria a ver com réus que chegam com hábitos diferentes de planetas mais inferiorizados, ou então, não, entre aspas, inferiorizados, mas com costumes diferenciados? Sim. Eu acho que essa é uma pergunta que chega a um ponto de fase da adaptação, porque se nós temos essa consciência extraterrestre que conhece uma sexualidade diferente, talvez eles trocam a sexualidade, podem trocar, hoje eu sou homem, amanhã você, uma outra maneira de ter uma sexualidade, talvez com uma energia totalmente diferente, mas com um corpo energeticamente, menos de psicossoma ou uma coisa, tem essa experiência. E ele chega agora de um corpo que é diferente, e ele tem esse papel que existe aqui. Um homem precisa ser o líder da família. Para mim, não tem lógica, mas tudo bem. Como ele pode treinar aqui? Esse é muito bom, mudar a sexualidade, por ter uma percepção como pode ser outras possibilidades de uma sexualidade. Outra é a fase de qualificação. Eu acho a adaptação é essa mudança de gênios dentro dessas vidas intrafísicas. Na fase da adaptação desse amigo, esse é bom, tem um conjunto com relacionamento que não tem muito foco da sexualidade emocional, que usa a sexualidade por ter uma competição de duas possibilidades. Nós podemos fazer técnicas com sexualidade.
pessoalmente, eu fiz um técnico com projeção lúcida. Eu quero saber como funciona ter sexo com um corpo feminino. E eu fiz uma meta, né, de uma projeção, e lá, como psicossoma, eu mudei a gênios e eu era como mulher. Isso foi fascinante para mim, porque eu posso perceber as vantagens de um outro corpo. E esse dá a mim uma liberação desse papel feminino, papel masculino, que nosso condicionamento aqui da nossa terra dá a nós. E eu percebo, uau, que legal. Eu usei, esse momento eu percebo, eu usei mais corpo energético no passado, como liberar energia Kundalini, talvez só para ter uma ideia. Né? E eu percebo que eu posso usar essa liberação em conjunto de um duplo evolutivo por uma qualificação de liberar minha trafor que eu tenho já com esse tema da sexualidade. Muito bom, obrigada. Tema, gostei muito. E só para complementar o que ela estava dizendo, eu acho que o que ela falou não tem muito relação com com o extraterrestre, alguma coisa assim. Tem mais a ver com as tuas outras vidas. Dependendo se você for homem várias vezes e vir como mulher, você vai estranhar. E isso que acontece, essa é a minha ideia. Em relação ao tema, eu gosto muito desse tema. Eu estava conversando com um primo meu e a gente chegou à conclusão que os planetas estão muito longe para a gente, como físico, não chegar, para não dar problema. Como a gente tem o Omega Trafar do belicismo, se tivesse alguma outra civilização muito próxima, ia dar muito problema. Posso só falar uma coisa? Você já leu um verbete do Valdo chamado Medida Interplanetária? Não. Leia, então. Ele explica exatamente esse insight que você teve, que as distâncias são muito longas entre os planetas, já para uma civilização chegar na outra, só quando já tiver uma unificação e uma tecnologia e uma ética para não ter esse tipo de problema. Mas foi só acho que não só a tecnologia em si, mas está tão longe que você precisa ir com o psicossoma. Você também não tem como fisicamente chegar lá. Perfeito, o insight que você teve, muito bom. Leia o verbete, eu considero um dos melhores verbetes do Valdo, da enciclopédia. Medida interplanetária, Interplanetary Measure. Existe também um vídeo, esse é um verbete já, eu acho de 2008, né? É bem interessante por ver. Nós tivemos várias dicas nessa época, 2008, e quando Valdo escreve também sobre extraterrestres, é longo tempo atrás. É interessante que nós tivemos lá já muitas dicas de técnicas e problemáticos práticos, né? Porque ele tem esses contatos e conversa aqui com nossa comunidade. E nós aqui, eu acho, não tivemos uma maturidade por ser aberto, por trabalhar com essas dicas. Hoje, eu acho, esse mudei. E quando eu li aqui, de novo, esse assunto da Europa, eu percebi coisas que eu li antes e eu não entendi. Eu só li e não agi, né? E eu acho esse é um desses processos que nós temos aqui, que começando grupal, né, criar uma holopensene que dá mais chance para trocar ideias. Em relação a isso também, então esses dos mapas do UFO Hunters, em minha visão, esses UFOs, eles não estão aqui fisicamente. Uhum. São avistamentos, mas em relação também à visão extrafísica. Alguns podem ser que estejam aqui fisicamente, mas a maioria tá no extrafísico daqui, da região, em alguma central de energia. E eles chegaram aqui porque eles têm um conhecimento muito grande. Então, para a gente, tipo, a ciência tá querendo dizer, eu quero ter um contato, eles não vão vir
conectar e nós estamos aqui num nível tão inferior. Por que eles vão entrar em contato, né? A gente tem que evoluir, tem que ter um conhecimento maior para não ter um choque tão grande para a gente, né? Sim, esse é um ponto importante, né? Porque são dois lados. Quando nós temos um encontro, né? Um quer encontrar, outro quer também, né? Agora, esse não tem muito maturidade, né? Esse não pode fazer muito, né? Ele precisa ser intrafisicamente, muita energia, né? Você precisa materializar, imagina, né? Você tem um OVNI que é de dimensão extrafísica, né? E aqui você quer ser visual, né? Esse é um ato com muita energia, né? É não fácil, né? Mais fácil é esse tem aqui uma holopensene já de uma maturidade mais alta. Ele é aberto por isso e tem já uma clarividência disso, trabalhando já com essa energia que tem como um código. Ele pode dar um sinal, eu sou pronto, né? E nesse momento o outro percebe, muito bom, agora eu não preciso dessa energia forte, eu vou lá e eu posso fazer esse encontro com psicossoma do psicossoma. Diretamente intrafísico e com clarividência, outra. Nós podemos conversar, porque nós podemos fazer um encapsulamento nessa cena como uma energia muito limpa. Ele é já conectado do central extrafísico. Pega essa energia em conjunto, criar uma bola de energia, né, que tem essa possibilidade, outra entra. Foi muito mais fácil, né? Nós, no Colégio Invisível da Extraterrestriologia, fazemos excursos desse, né? Essa é uma pesquisa, como nós podemos encontrar com extraterrestres, com nossas origens, né? Nós precisamos projetar, claro, se nós temos um trabalho grupal, esse dá mais força, pode ser. E nós temos um projeto, né, de projetar no mesmo momento de um lugar específico, por trabalhar lá de uma holopensene por chamar a atenção. Outra coisa, a NASA, eles têm também experiências. E quando um astronauta estava em cima da Terra, né, e ele viu uma tempestade. Ele percebe um flash vermelho que chega muito alto na troposfera. E esse foi interessante, porque ele falou em física, com física, esse não é explicativo. E ele teve a hipótese que esses são sinais interplanetários por um contato. Muito interessante. Só uma hipótese, mas essa técnica pode ser muito bem, né? Porque nós não usamos uma hidroenergia, né, como tempestade, para dar um sinal. Nós temos uma holopensene como um sinal pequeno. Vamos fazer um transmitter de energia imanente para dar um sinal mais forte? Muito legal. E esse é que UFO Hunters, né, percebe esse mapeamento como essa hidroenergia muito perto da água. Eu acho que esse é como um transmitter de um sinal, aumenta esse sinal em energia forte. Jorn, nós temos mais eu só queria complementar na linha do que o colega trouxe. Fiquei pensando, desde que você começou a trazer aqui as informações para nós, em dois grupos, que na realidade não são dois grupos, são duas formas, duas maneiras de atuar. Na realidade, se nós removermos os espaços entre os planetas, né, os planetas maiores ou menores, a distância, se a gente remove, a gente fica com duas vertentes de formas de atuação. A primeira vertente são consciências que ainda estão, como vou chamar de ponto de partida, mais centradas em si, e uma segunda vertente onde o ponto de partida já é a maturidade. Né? Então, a gente tem dois grupos, que na realidade, independente da forma estética ou do gênero, estão no mesmo nível de trabalho. Então, essa conexão ela é bem viável, bem real e bem, vamos dizer assim, até esperada, né? Não tem nada de diferente. O que eu acho que faz a diferença é o ponto de partida. No momento que a pessoa chega naquela vertente onde não há mais necessidade de algo egocêntrico, da fixação no belicismo, na dificuldade, na questão do ego, e ela faz o salto tradicional para uma maturidade mínima, aquilo se torna quase
não quero diminuir, mas quase como se fosse um arroz com feijão, quase como se fosse o básico no sentido de está todo mundo no mesmo barco, são todas consciências com um nível de maturidade próximo, e é isso que vai interconectar, eu acho. Né? Sim, e se você fez agora uma transformação dessa ideia do nosso Cognópolis, o nosso grupo aqui de conscienciologia, nós podemos perceber nossa responsabilidade de trabalhar, porque todos os nossos grupos são conectados da reurbanização, todos os nossos grupos são conectados dos serenões, né? Todos os nossos grupos são conectados da assistência interplanetária. Agora nós temos um ponto por responsabilidade. Uhum. E bom dia. Você tinha falado aí no início da sua apresentação que supunha que os serenões atuam com os ETs em locais com muita água. Uhum. Qual seria a razão disso? Por que a água potencializaria o trabalho com eles? Eu acho que a água é uma energia diferente que outras energias imanentes. Ok. Se você vir a estrutura da água, essa é não regular. Né? Você tem essas duas H2O, né? E você tem esses dois elétrons de H que tem um ângulo de 103 graus, eu acho. E se você trabalha com essa energia de água, você fez um fluxo. Esse fluxo, por causa desse ângulo que você tem lá, que é negativo, você tem uma viração, uma drive. Porque nós somos aqui na Terra, dentro de um campo muito forte magnético, como sul, magneto do sul e do norte. E quando você faz um movimento da água, essa água torna. Você pode ver, se você tem lava-louça, né? E você tira na água na fora, você tem uma rotação de um lado. E esse virado aqui, por mim, porque é norte da Europa, esse é virado do outro lado. Claro, porque nós temos lá mais conectado do norte e aqui do sul. Quando nós podemos trabalhar com energias imanentes e tem uma possibilidade de uma rotação, nós podemos usar não só uma energia da água, nós podemos usar também uma energia do magnetismo. E esses dois são, a minha opinião, muito forte e tem uma capacidade enorme. Vamos ter uma outra visão do nosso planeta de novo, né? Pequeno planeta aqui nós temos grande espaço. Nós temos esse magnetismo de cada planeta, né? E nós temos essa energia imanente também do solar e de outras. Eles são muito fortes. E a energia solar, por exemplo, tem uma conexão do nosso magnetismo também, nós podemos usar. Minha hipótese é que essa energia da água, essa hidroenergia, tem muita conexão, possibilidades de conexões com outras energias imanentes para potencializar efeitos. Sim, mas o potencial mais forte da hidroenergia em combinação com magnetismo e energia solar geraria que tipo de repercussão ou de impacto na interação com os extraterrestres? Por que você achou que isso é significativo? Pode ser. Eu acho também as planetas, a um ponto, todos são parecidos. E eu acho trabalhar com energias é uma mistura de energias. E esse é também uma coisa básica de todos os planetas juntos, talvez. Né? Como trabalho com energias. E cada desenvolvimento de usar energias imanentes, né, pode ter uma base. Eu acho que essa base é a água. Né? A NASA também faz pesquisas de vida. Eles têm cada vez essa conexão da água é a base da vida. Eu acho que essa é também a base de trabalho com energias. Eu queria voltar aqui um pouco na pergunta do jovem Nicolas.
A gente fez um debate recentemente lá no Colégio Invisível da Extraterrestriologia, uma pesquisa do Domingos, que ele trouxe ali o nível evolutivo das consciências aqui do planeta Terra, que gira em torno dos 25% a mais de 90%, então é a grande maioria. Que se a gente for ver ali a escala evolutiva, também que o segundo nível do 25% é o Homo sapiens assistens, e por aí a gente já vê que já reduz a grande maioria dos 25% para em torno de 3%, e assim por diante. Então, você estava falando das visitações, né, daquele mapa lá em que aparecem os OVNIs. Então, tem uma teoria também do colégio da Pré-IC Serenos, que eles trazem que onde tem serenão, tem um grande avistamento de OVNIs. Então, isso também foi mapeado, foi uma pesquisa lá do... Não, foi uma pesquisa do Carlos, e daí eu não sei se o Henning também trouxe alguma coisa, um outro momento, que tem todos esses grupos. Então, eles fizeram um mapeamento não só ali da Suíça, mas de vários outros locais do planeta Terra que tem essa interação de serenão com avistamento de UFOs. Mas, no entanto, nós aqui estamos no 25%. Então, a ufologia ela traz muito extraterrestre, né? Que é o extraterrestre que vem, por exemplo, lá em Colares, que aparece, que faz experimentos, coloca chips, que esse evento lá de Colares ele traz mesmo uma evidência, né? Que repercutiu aí. Então, o Domingos trouxe assim, lá esse público que veio visitar a gente lá, em Colares, eles são evoluídos como os serenões? Então, provavelmente não, porque teve muita repercussão negativa, teve muita falta de ética na colocação dos chips e de outras coisas, né, que você colocaria ali. Também eles, né, no 25% que estamos nós aqui. Então, tem essa hipótese de que não só somos visitados por consciências evoluídas, somos visitados por consciências no mesmo nível evolutivo que a gente extraterrestres, né, consciências extraterrestres. Então, onde eu quero chegar tudo isso? Que a evolução tecnológica ela não significa evolução consciencial, né? Então já existe assim vários paradoxos e teorias da física e da ciência convencional que traz que existem milhares de planetas não só no sistema solar como o nosso, existem milhões de populações tecnológicas no espaço, afora, né? E essas pessoas não conseguem chegar, porque civilizações como nós, no 25%, se encontrarem, o que vai dar isso, né? Então, não só nesse verbete medida interplanetária que o Alexandre falou, existem outros verbetes que também o professor Valdo traz, né? Todas essas teorias. Tem um canal no YouTube que só traz sobre a temática extraterrestriologia. Então, você pode ir lá assistir, tem mais de 60 recortes, que você pode estar inteirando em torno disso. Porque esse trabalho que o IOR traz da assistência interplanetária, ela é um trabalho que a gente está buscando fazer lá no Colégio Invisível, para esclarecer justamente esse público desses mitos, esse monte de coisa que existe da ufologia também, né? Então, tudo a gente tenta ponderar. Então, lá no Colégio Invisível, a gente faz muito debate, muita discussão, para entender todos esses processos. Eu acho que nós precisamos ter uma compreensão da nossa situação aqui, né? Essa nova fase da reurbanização, toca cada nós. E nós temos muito trabalho aqui no mundo, né?
esse monte de população precisa ter mais reuniões de grupos, mais apoio técnicos. Waldo fala aqui no Homo sapiens Reurbanizados, na página 234, que faltam 100.000 engenheiros do mundo por superar essa situação aqui até 2075. Esse é item técnico, já um monte. E falta muito contraponto dos hábitos de nossas politicais. Porque tem uma outra conviviologia. E essa é porque em nosso colégio irreversível de extraterrestriologia descobre que nossa mata pensene é convivialidade e paradiplomacia. Esses dois são um centro, né, do nosso trabalho que é preciso para superar a nossa nova fase aqui. Gente, esse é o fechamento do nosso debate. Foi muito bom para mim. Obrigado por participação. A próxima tertúlia matinal vai ser no 22 de outubro, com o tema Interassistencialidade Grupal pela Conscienciologia, do nosso pesquisador Ulisses Schlosser. O que é a especialidade desse? Você tem aqui É interessante. Olha, aí tem algumas. Eu acho que a gente não definiu ainda especificamente, mas é nesse campo aí da interassistência mesmo. E só para complementar, vai ter um grupo aqui de outros países, gente de outros países que vai participar aqui com a gente, que trabalha nesse âmbito global também. Sim. Então, muito obrigado por sua participação. Foto.